Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, conforme eu prometi na semana passada, né, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o summary e também vamos falar um pouco sobre versão na prova de inglês CACD, ok? Então, para quem não me conhece, meu nome é Angela Beck, eu venho ao longo dos últimos anos trabalhando com candidatos ao concurso de admissão à carreira diplomática, tanto na área de inglês quanto na área de francês, né? O nosso foco hoje vai ser inglês. E, bom, vamos começar, né, a falar do summary, porque, em geral, né, a banca cobrou o summary ao longo dos anos, né? E ano passado, se eu não me engano, teve summary e esse ano estamos trabalhando apenas com versão, né? Mas, enfim, vocês precisam estar preparados, né? Porque a gente nunca sabe exatamente se vai ter, se vão ocorrer mudanças ou não, né? Então, assim, tá na chuva, né? É para se molhar mesmo, porque você precisa estar esperando tudo da banca. Então, vamos lá, a gente vai dar uma olhadinha, assim, é um bate-papo. Isso aqui não é uma aula, tá, pessoal? A gente vai ver muito brevemente, em linhas gerais, o que você precisa saber, é, até para você saber o quão perto ou quão distante você está da necessidade, né, enfim, das necessidades para atingir uma boa nota na prova, tá bom? Então, vamos lá, olha. No summary, em geral, a banca traz um texto relativamente extenso, e você precisa, na realidade, você precisa, na verdade, reduzir esse texto, né? Mas não é só resumir o texto, certo? Você precisa estar reescrevendo ele com suas palavras, né? Não é apenas trazer assim, é, reduzir, como eu falei, né? Ali o número de palavras do texto para caber naquele limite que a banca coloca para você, tá? Então, o que você precisa fazer em primeiro lugar, se a sua prova vai ter um summary para você, um resumo para você fazer, né? Você precisa fazer uma leitura atenta do texto, certo? É a primeira etapa. Ah, mas Ângela, como é que eu vou fazer isso no dia da prova? Não é no dia da prova que você vai treinar, tá bom? Você precisa treinar ao longo, né, de algum período para que você chegue pronto no dia da prova, tá bom? Então precisa realmente se preparar, tá? Bom, é difícil? Pode até ser, mas com treinamento você consegue. E não é impossível, tá? Atingir os requisitos da banca, tá bom? Agora eu não vou falar em requisitos, geralmente nas aulas a gente começa trazendo os requisitos da banca e tal, né? Depois vocês, por favor, deem uma olhadinha no edital certinho, a parte lá do inglês, né? Quais são os requisitos para cada exercício que a banca propõe, tá bom? Mas, em linhas gerais, aqui falando de um modo direto, você precisa fazer uma boa leitura. Por que que essa boa leitura é importante? Essa boa leitura é importante porque ali você vai entender qual é a intenção do autor, em princípio. É a primeira coisa que você vai fazer. Entender qual é a intenção dele, o que que ele quer, afinal de contas, certo? Qual a tese dele, né? Entendeu? Qual a tese do autor? Segundo lugar, tendo por base a tese, e você vai sublinhar a tese, marcar lá com um asterisco, essa é a tese. Sabendo qual é a tese dele, você vai destacar
Quais são as ideias principais do texto? Sublinhe e coloque lá a numeração. Ideia um, 2, 3, 4 e assim vai, ok? Próxima etapa. O que mais você vai fazer? Você vai ver se ele traz exemplos que são essenciais, ideias essenciais, secundárias, que você possa introduzir no seu resumo, certo? Bom, partindo disso, você já tem o esqueleto do seu summary, ok? Você já sabe ali o que vai compor as ideias do seu summary, ok? Do seu resumo, ok? As ideias principais e as ideias secundárias, elas não podem ser colocadas de lado, esquecidas na hora de você introduzir, apresentar o seu resumo, ok? Partindo desse pressuposto, é, o resumo você precisa trabalhar, no campo das ideias, e é essencial que você tenha um vocabulário, né? Um vocabulário, digamos assim, extenso, de alguma forma, né? Mas um vocabulário que esteja à mão ali, para que você lance na hora, né? E você faça a reescrita ali. Então, esse trabalho, basicamente, vai ser um trabalho de reescrita. Você vai pegar as ideias do autor e vai colocar nas suas palavras e apresentar. Então, é interessante que você parafraseie, use as suas palavras, use sinônimos, certo? Mas eu vou transformar tudo em sinônimo? Não. Não, nem tudo é possível você encontrar sinônimo. Tem blocos, né, de de períodos, orações que você vai precisar repetir. Tem termos que vai ser necessário que você repita. Mas, por exemplo, você pode, né, colocar ali alguns sinônimos, reescrever os termos com a sua palavra, segundo o autor e tal, according to the author, etc. Entende? Então, você não vai repetir as palavras dele, você vai é, trazer a sua voz dizendo aquilo que ele afirmou, aquilo que ele argumentou e etc. Ok? Isso são linhas gerais, tá, pessoal? Isso aqui não é uma aula, ok? Bom, eu vou dar mais uma pincelada aqui, no que a gente poderia falar em termos gerais, em linhas gerais, o que seria uma versão, e aí eu vou explicar para vocês como funcionam as nossas aulas, ok? Bom, na versão, né, desse ano, você teria que trabalhar um texto que foi sobre inteligência artificial, né? E é um tema que tem sido recorrente, né? Aqui na banca, né? A banca tem trabalhado aí ao longo dos últimos anos a inteligência artificial em diversos aspectos, até voltado para a diplomacia, como a diplomacia atuaria frente ao desafio, a mudança tecnológica e tal. Então, gente, é essencial estar antenado, ligado, atualizado com os temas, né, que estão em voga, certo? Os temas da atualidade, ok? Então, precisam estar ligados nos temas da atualidade, conhecê-los profundamente, ok? Então, assim, vejam, ali, o que é essencial você fazer, né? Você vai criar uma versão, não é uma tradução palavra por palavra. Na versão, você vai traduzir as ideias do autor. Então, o que que você precisa fazer? Você tem que colocar de uma forma o texto em inglês que fique palatável para outra pessoa que não fala português
compreender, inclusive as expressões idiomáticas, entende? Então, assim, não é uma tradução palavra por palavra, é traduzir ideias. Então, nesse sentido, né, a fidelidade ao texto original, no quesito ideias, né, é essencial, certo? Bom, eu não falei de um outro ponto que é requisito da banca. Eu falei que eu não ia falar nos requisitos, mas eu não aguento, eu tenho que falar, né? Os requisitos estão lá gritando. Então, o requisito de fidelidade ao texto original, eu falei, né? Apesar de eu ter dito, ai, não vai traduzir palavra por palavra, você vai traduzir ideia, mas você não pode colocar uma ideia, por exemplo, que não está no texto, certo? Você não pode contrariar o texto base, o texto que foi dado para você fazer a versão, enfim. Esses aspectos estão todos lá, certo? E a questão também, gente, vocabulário está aqui. Vocabulário você precisa ter para fazer uma boa versão. Outro ponto essencial no caso, você precisa, no caso, ter é, ideia de que os erros gramaticais eles precisam ser trabalhados, né, antes disso. Use of English são pontos essenciais, as expressões. Então, gente, isso tudo precisa ser trabalhado. Você tem que ter essa perspectiva. Então, o que eu tenho a propor para vocês é assim, que eu trabalho há algum tempo com as aulas, né? As aulas são aulas preparatórias. Nessas aulas, eu trabalho todos os aspectos da prova, né? E a gente tem duas modalidades de curso preparatório dessa parte escrita, né, voltado para o CACD, são duas modalidades. Uma modalidade seria o curso que é com aulas gravadas, mas como eu sempre falo, né, para quem quer fazer aula comigo, para quem já tem facilidade, para quem já viu redação, né, para quem só quer se adequar ali aos requisitos da banca, e já está mais acostumado, esse texto, esse curso, né, com aulas gravadas, é legal, muito bom mesmo, assim, para ajudar você, porque ele tem a parte teórica e tem a parte prática, que são exercícios que você me manda por e-mail e eu corrijo. Já assim, um curso interessante, né? E ele tem o benefício de que ele é bastante acessível, né? Então, é prático, teórico, acessível, né? Mas, em contrapartida, ele requer que você seja assim, você vai trabalhar em autonomia, né? Então, você praticamente está ali autodidata, eu vou acompanhar com os exercícios, dizer onde você precisa melhorar e tal, mandar por e-mail para você as correções. Mas precisa ter bastante disciplina, ser resistente e tal, estar sempre lendo e estudando, porque só o curso não vai fazer aquilo que você precisa fazer em termos de vocabulário, apesar que lá no pacote do curso você tem revisões de pontos gramaticais, estão ali links de vários exercícios para você estudar use of English. Eu trago também assim links para você fazer leituras complementares, está tudo lá no pacote, tudo online, dentro do site Lang Idiomas para vocês estudarem. Esse é o curso com aulas gravadas, certo? Mas eu ofereço também aulas particulares. E é o meu ponto de vista pessoal, e é o que eu tenho visto ao longo desses anos, é que quem acompanha com aulas particulares tem tido assim uma melhora muito mais palpável, né, ao longo do tempo. E assim, o custo-benefício, apesar de as aulas, né, as aulas particulares são pagas a hora aula, né? E são um pouquinho mais caros, né? Mas o custo-benefício no longo prazo é ótimo, porque você tem ali uma aula que é adaptada à sua necessidade, né? É uma aula que
vai conversar com aquilo que você realmente precisa. Nessas aulas, eu trabalho, nas aulas particulares, eu trabalho não só esse aspecto, né, de teoria e prática da escrita, no composition, no summary, na versão e na tradução, mas também eu vou trabalhar ali vocabulário, sinônimos, antônimos, tudo dentro de uma dinâmica de análise de texto, que a gente trabalha em cima do texto, é muito mais dinâmico assim do que você chegar e trabalhar um ponto gramatical solto, certo? Então, ali eu faço o ponto gramatical relativo àquele texto que a gente está trabalhando. É muito mais dinâmico, é interessante. E ali a gente trabalha, pega um texto, analisa, trabalhamos vocabulário, trabalhamos daquele texto o ponto gramatical, e aí, daquela aula, tem um exercício que você tem que me trazer antes da próxima aula, mandar para mim para eu corrigir. Então, assim, é muito mais dinâmico assim, tem dado resultados incríveis, certo? Então, assim, pessoal, hoje a gente está falando de inglês, mas trabalha com francês também. Quem tem interesse está no mesmo ritmo, assim, com esse mesmo modelo de aulas particulares, certo? Então, é isso que eu queria falar para vocês. A gente tem um grupo no Telegram, e quem acompanha a gente lá pelo grupo, lá eu coloco para vocês semanalmente indicações de leituras, né, dentro desses temas que a banca vem trabalhando, como inteligência artificial, segurança, política internacional, tudo em inglês, né? A gente tem grupo em inglês e grupo em francês. Vou deixar o link dos grupos aqui embaixo do vídeo para vocês, tá bom? E o que mais eu tenho para falar é isso. Quem quiser entrar em contato comigo, né? Pode deixar o comentário aqui embaixo do vídeo ou entrar em contato no site também. Vou deixar o link do site, mandar uma mensagem para mim, que assim que eu ver o chat eu respondo com prazer, tá bom? É isso, eu espero que eu tenha ajudado, fico à disposição de vocês para quem quiser estudar. Ah, sim, e também tem os simulados, né? Quem quiser estudar também por simulados, que já está aí, já fez aulas de redação e já estão mais acostumados, né, com os parâmetros da prova, podem sim fazer os pacotes de simulados, tem lá no site para vocês adquirirem, né? Estão disponíveis lá. E também a correção, né, desses simulados é bastante discriminada, a correção é bastante analítica. Eu indico ali os erros, indico como melhorar, alguma coisa que você possa fazer de reescrita quando é possível, né? É claro que eu não gosto de interferir no modo de vocês escreverem, mas às vezes eu dou aquele toquinho, olha, sua sugestão aqui, que você poderia reescrever dessa forma e tal, que ficaria legal também e tal. Uma questão de vocabulário, eu indico alguma coisa, indico algum livro para você, lá mesmo, onde eu escrevo sobre, os comentos sobre o seu texto, eu coloco alguma indicação para você aprimorar aquele pontinho que você errou, né? E assim a gente vai trabalhando e simulado a simulado também você vai melhorando, certo? Mas se você ainda não fez aulas de redação, ainda não tem noção de como é trabalhar com a banca do CACD, eu indico fortemente, né, que você faça essas aulas de redação antes, trabalhe vocabulário antes e depois parta para os simulados, tá bom? Então é isso, pessoal. Um forte abraço para vocês e eu aguardo aí o contato de vocês, certo? A gente vê assim a disponibilidade para atender vocês aí ao longo das semanas, ok? See you soon. Bye.